Olá, tudo bem? Professor Kleber Reis, mais uma vez para vocês. Mês de maio, mês das flores, mês de Maria, mês das mães, mês das noivas. Hoje vamos curtir um pouco da história das noivas. As noivas e os seus adereços, que as deixam cada dia mais bonitas, mais sensíveis e mais interessantes, não é verdade? Pois bem, existem mulheres que levam anos preparando a festa de casamento, mas o detalhe maior é o vestido da noiva, o véu, a grinalda, as alianças, não é verdade? O buquê. Noiva tem um quê de mistério que eu acho fantástico, fantástico. Nós já até falamos um pouco sobre essa temática, mas vale revisar em homenagem ao mês de maio. E muita gente não assistiu à nossa palestra. Mas nós sabemos que o casamento que conhecemos hoje surgiu, segundo relatos, na Roma Antiga, celebrado diante de testemunhas e na presença de juízes. Observe o que era o casamento. Era apenas isso. Reunia um grupo, na verdade a família, e as pessoas assinavam. Era muito mais um acordo entre as famílias do que uma reverência ao amor, a duas pessoas que se amam e que se amavam. Até porque era muito comum entre as famílias os pais escolherem o pretendente para sua filha, vice-versa. Era pelos dotes, ou seja, pela nobreza da família. Então era muito mais uma troca. Então, nós sabemos que hoje, graças aos romanos, que determinaram a lei do matrimônio, tudo isso acontecia. Já o vestido de noiva branco, com véu e grinalda, tem uma história muito mais recente. Muito mais recente, a história do vestido branco, do véu e da grinalda. Por exemplo, no começo da história do casamento, os vestidos de noivas não eram exclusivamente brancos. Eles tinham cores variadas, desde que fossem suntuosos e luxuosos. Era um momento de pompas. Era momento de mostrar para a sociedade que estava casando e que tinha dinheiro para investir naquele momento. O vestido era muito mais para mostrar à sociedade que a família da noiva tinha dinheiro. Nessa época, os casamentos eram vistos muito mais como acordos comerciais entre as famílias do que a união de duas pessoas que se amam ou que se amavam, como eu falei inicialmente. Na Idade Média, por exemplo, na Idade Média, as noivas usavam vermelho. As noivas da Idade Média usavam vermelho, quebrando a ideia de que o vestido deve ser discreto. A noiva romana, por exemplo, podia usar um véu vermelho escuro, quase em tom de vinho, imagine, sobre uma túnica quase amarelo ou totalmente amarelo, cor de açafrão. Imagine. Na Grécia Antiga, as mulheres usavam cores escuras, inclusive elas usavam estampas. Olha que interessante. Hoje, você nem na quadrilha de São João percebe a presença de uma noiva de roupa estampada. Porque a ideia é que a noiva se destaque. Na quadrilha, por exemplo, todo mundo usa estampa, menos a noiva. A mesma coisa é a tradição de procurar não usar branco no casamento de alguém, para não roubar a cena ou para não concorrer com a cena da noiva. É uma questão de etiqueta que as pessoas instituíram, digamos assim. Agora, vamos ver. Como é que surge essa ideia de vestir branco? Como é que surge? Nós sabemos que alguns historiadores acreditam que a rainha Mary Stuart, da Escócia, foi pioneira em aderir o branco no século XVI. Uma das explicações para a escolha foi que Mary Stuart ela fez uma homenagem à família Guise.
Pois é, a família Guise, que era justamente a família da sua mãe. Essa família tinha uma cor branca no seu brasão. Então foi assim que começou, segundo relatos. Eu conto assim a partir das histórias que li há algum tempo, porque como são reverências a memórias, nós não temos nenhuma certeza. Mas esses são os relatos contados. Então está valendo também. Outra teoria é o casamento da rainha de Médici, da França, no século XVII. Maria usou um vestido branco, ela usou uma vestimenta branca também, com detalhes dourados e com decote quadrado, ou seja, já começou a usar, porque o mais tradicional era usar um vestido discreto, totalmente discreto, de cor branca, não era normal, mas ela já usou o branco. A rainha de Médici usou vestido branco e com uma gola, sabe, como quadrada. Antigamente as mulheres usavam, olha isso aqui, ó, a gola alta. E a rainha de Médici já começou a fazer o quê? Maria de Médici, o que é que ela faz? Ela vai descendo a gola do vestido. Hoje já estamos até no tomara que caia, não é assim o nome? Tomara que caia. Pois é, mas para aquela época ela causou um rebuliço danado. Causou um rebuliço na corte francesa. Disse até que apesar da tradição ser católica, e apesar delas também ser da tradição católica, ela se rebelou contra a estética religiosa que indicava o uso de cores escuras, geralmente pretos e vestidos fechados até o pescoço. Agora imagine hoje, se você vai a um casamento e encontra uma noiva completamente de preto, você vai achar estranho, mas naquela época era glamour. Depois é que vão usando o vestido branco, mas já é sinal de ousadia. Mas essa história de usar branco no casamento foi tão revolucionária para a época que até os grandes artistas questionaram. Por exemplo, Michelangelo. Eu acho tão interessante que o artista Michelangelo, ele atribuiu o uso do branco ao fato da rainha ter apenas 14 anos e ser uma jovem pura. Ou seja, o branco também já estava naquele período relacionado à pureza. E ela tinha 14 anos. Era muito comum naquela época as moças casarem com 14 anos. Até porque eram escolhidas pelas famílias. Os casamentos eram escolhidos pelas famílias. E elas não tinham direito de escolher os noivos. Mas muitos acreditam, muitos ainda acreditam, que a origem do vestido branco vem da famosa rainha inglesa, que foi a grande rainha inglesa, a rainha Vitória. Ela se casou no século XIX e, como acontecimento inédito, escolheu seu marido, ou seja, ela é uma das primeiras que escolhe o próprio marido e pediu o marido em casamento por amor. Olha a audácia da criatura. No dia do casório, ela usou um vestido e véu brancos e sem coroa, ou seja, usou o vestido, o véu e não usou a coroa. Imagina uma rainha casar sem coroa. Foi um afronte, foi um comentário na época, mas ela também foi muito ousada. Já que falamos do vestido, agora vamos imaginar. O véu é uma indumentária importantíssima, mas de onde vem o véu? Como surge o véu como paramento principal para as noivas se casarem? Pois bem, os casamentos atuais estão bem mais glamurosos e cheios de criatividade, acreditem. Porém, mesmo com toda a modernidade, há alguns elementos que as noivinhas nunca vão deixar de lado, como a tradicional chuva de arroz, as alianças, a grinalda, o buquê, olha o buquê, o vestido e o véu. Elas não vão abrir mão de nenhum desses elementos, porque tudo, inclusive, está ligado à tradição e a falta de um desses elementos pode contribuir para que o casamento não dê certo. Nós sabemos que os casamentos também são recheados de crenças e nesse sentido ninguém quer correr riscos, não é verdade? Pois é. Aliás, eu posso dizer a vocês que
O uso do véu é uma tradição milenar, é verdade, milenar. Na Grécia Antiga, as noivas usavam o véu porque elas acreditavam que isso afastaria os maus espíritos. Afastaria os maus espíritos de sua vida, assim como também demarcava o início da vida de casada. Olhe como é simbólico. Não é por acaso que as noivas usavam e usam véu até hoje. Para os cristãos, por exemplo, o véu sempre foi considerado uma prova de virgindade da noiva. Sendo na cor branca, juntamente com o vestido, indicava pureza. Esse costume foi e é mantido até os dias atuais. Não é verdade? Ainda tem aquela tradição, a moça virgem vai casar de véu e grinalda, e branco. Claro que algumas ousam mais, ou algumas que nem mais mantêm a pureza, ou seja, a virgindade. Muitas delas optam por casar de branco. Existe também uma lenda que eu gosto muito, eu já contei isso para vocês. É a lenda de Estar. Estar, quem era Estar? A antiga deusa do amor e da fertilidade na Babilônia. Para resgatar o seu amado Tamuz do submundo, ele vivia no submundo, ela teve de enfrentar os demônios. Ela teve de enfrentar os demônios que encontravam-se nos 7 portais. Esses demônios estavam nos 7 portais. Em cada portal, ela deixou um pertence. Um deles foi o véu. Foi assim que surgiu a dança dos 7 véus, que é diferente, bem diferente do que muita gente pensa. É uma dança para saudar a deusa do amor. Não é interessante? Tem muita gente que pensa que a dança dos 7 véus é só para seduzir, mas não. Assim como nós falamos do vestido, falamos do véu, existe um elemento também, que é o buquê. Muito importante. O buquê, digamos que ele é obrigatório em todas as cerimônias e festas de casamento. Não é verdade? O buquê da noiva está tão arraigado na sociedade que muitas vezes sequer questionamos a sua função. Mais do que aumentar a beleza da noiva, que ela fica linda segurando aquelas flores, não é verdade? Aumenta a beleza da noiva e serve como símbolo de boa sorte para a convidada que conseguir agarrá-la no momento mais esperado da festa. Lembra, tem um momento em que todo mundo fica esperando que a noiva lança esse buquê. Ela joga para trás e quem pega provavelmente será a próxima a casar. Muito interessante. Pois é. No entanto, este buquê tem uma história interessante também. Assim como o vestido e o véu, o buquê também tem uma história interessante. E eu acho massa a história do buquê. Vocês vão perceber. Observem. O surgimento do buquê remonta à Grécia Antiga e até mesmo o Egito Antigo. Na Grécia, o agrupamento de ervas e grãos em um formato de buquê, digamos assim, representava o desejo de uma união frutífera aos casais. Ramos de ervas, alho, atrairiam bons fluidos e, segundo a crença popular, afastariam o mal olhado. Antes disso, bem antes disso, o conceito de unir flores e formar buquês já era algo presente no Egito Antigo, onde os ornamentos de flores enfeitavam diversas cerimônias, e até hoje ainda é enfeito, não é verdade? O conceito de que as ervas e temperos ajudavam a atrair boa sorte e espantar espíritos ruins perdurou ao longo de toda a história, até a Idade Média, quando as flores ganhavam um novo tipo de função. Digamos que foi lá por volta do século XV, mais ou menos, século XV, que os casamentos passaram a ser realizados essencialmente entre os meses de maio, conhecido como o mês das noivas, e junho também. As noivas também casavam-se no mês de junho. Isso ocorria porque era o período com maior oferta de flores. E quando o clima mais quente permitia que as pessoas tomassem mais banho. Parece brincadeira, mas é verdade, até hoje. Afinal, o conceito de banhar-se diariamente é muito recente, um banho diário. Imagine que situação. E no período, também naquele período, a oferta de água limpa era escassa. E além disso,
O clima frio europeu era outro fator que impediu os banhos. Até hoje, algumas pessoas. Aqui para nós. É assim que funciona, algumas pessoas. Os buquês, na realidade, eles passaram a ser utilizados também como instrumentos de disfarce para o odor corporal. Creiam. Foi justamente nesse período que os arranjos passaram a se tornar mais elaborados e flores das mais diversas começaram a fazer parte desses arranjos. Eu acho muito interessante. Olha só, eu não acredito, eu tenho quase certeza que foi na era vitoriana. O que é a era vitoriana? Foi na época do reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Então, nesta época, o buquê de noiva ganhou ainda mais força. Na época, as pessoas não deveriam falar sobre seus sentimentos de maneira aberta. Elas não podiam falar abertamente dos seus sentimentos, porque o casamento era escolhido. Muitas vezes as noivas não estavam casando por amor, sabia que era apenas para alimentar os caprichos das famílias ricas, e isso era muito complicado. Então, o que acontece? As noivas passaram a se comunicar através dos buquês. Olha que coisa interessante. Pois é, porque se elas falassem abertamente da sua sensibilidade, dos seus sentimentos, isso seria visto com maus olhos pela sociedade. Com maus olhos mesmo. Foi nesse período que os buquês e arranjos passaram a ganhar novos simbolismos. Afinal, eles precisavam carregar o significado do sentimento das pessoas, neste caso, das noivas. Foi então que o buquê de noiva ganhou novos ares. A ideia era que as flores escolhidas levassem para as pessoas a mensagem principal da noiva. Foi a partir de então que surgiram os significados das flores. A rosa, por exemplo, a rosa vermelha, simbolizava o quê? Simboliza a paixão. O girassol como símbolo de vida. A gérbera como símbolo de alegria. O cravo como símbolo de fertilidade. Será que vem daí aquela coisa do cravo e a rosa? Não sei. E é claro, as orquídeas simbolizavam e até hoje ainda simbolizam a sensualidade. Hoje, sim, as orquídeas estão entre as flores mais comuns. Estão entre as flores mais comuns no buquê de noiva. Especialmente no caso de arranjos mais clássicos, no formato, digamos que nesse formato aqui, ó, no formato redondo ou cascata. Inclusive existe esse modelo cascata, né? São buquês lindos que a noiva segura e ele praticamente desce da mão das noivas, fazendo aquela composição linda sobre o vestido. Inclusive existe uma tradição também que é mantida até hoje, que é a tradição de escrever o nome das amigas por debaixo da saia do vestido. Ou seja, para que, como quando a noiva vai entrando na igreja, quando ela vai entrando na igreja, é como se ela estivesse arrastando essas noivas também para o próximo casamento, para que sejam elas as próximas a se casarem. Então, eu acho interessante essa história. Eu espero que vocês tenham curtido, porque para mim é muito legal poder despertar em vocês a sede de busca, não é verdade? O desejo do novo. Um grande beijo. Que o mês mariano continue sendo lindo para todos nós. Um super beijo, fiquem em paz. Super em paz.